Pouca gente imagina, mas o corpo humano é um mensageiro silencioso e quando ele tenta avisar que algo está errado com seu coração, os sinais não aparecem de forma óbvia. Ao contrário do que muita gente pensa, o infarto não começa sempre com aquela dor intensa no peito ou a sensação de sufocamento. Cerca de 50% dos ataques cardíacos acontecem sem nenhum aviso clássico. Na verdade, eles se manifestam como uma parada cardíaca súbita, pegando a pessoa desprevenida e muitas vezes sem chance de pedir ajuda. Isso não tem a ver com falta de cuidado médico, mas sim com a presença de um vilão invisível, a chamada placa mole. Diferente da placa calcificada, que os exames detectam com mais facilidade, essa placa é instável, se forma silenciosamente e pode se romper a qualquer momento. A maioria dos exames tradicionais ignora sua presença, o que torna tudo ainda mais perigoso. E o mais alarmante, muitos médicos também não a procuram. É como se você estivesse dirigindo numa estrada sem sinalização, sem saber que à frente existe uma curva fechada prestes a causar um acidente. Neste vídeo vamos revelar 5 sinais escondidos que podem indicar que suas artérias estão em perigo. E um desses sinais pode estar visível, bem nos seus ouvidos. Parece improvável, mas você vai entender como algo tão pequeno pode dizer tanto sobre sua saúde cardíaca. Você já notou algum desses sinais discretos no seu corpo? Comente aqui abaixo. Estou atento à minha saúde. Isso pode ajudar outras pessoas a perceberem que também precisam prestar atenção. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos direto ao que interessa. Você escova os dentes e vê sangue na pia. Usa fio dental e sente dor ou desconforto. Suas gengivas estão inchadas, vermelhas ou retraídas. Muita gente acha isso normal, principalmente se não tem o hábito de ir ao dentista com frequência. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém te conta. Isso não é apenas um problema bucal, é um sinal de inflamação crônica. A gengivite, aquela inflamação leve que parece inofensiva, é uma das manifestações mais precoces de que seu corpo está inflamado por dentro. E essa inflamação interna é justamente um ambiente perfeito para a formação da placa mole nas artérias. Quando o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, é danificado por essa inflamação persistente, ele permite que lipídios e células do sistema imune se acumulem, formando a placa instável. Ou seja, o que começa na sua boca pode estar matando silenciosamente o seu coração. A ciência já comprovou que a saúde bucal está diretamente ligada à saúde cardiovascular. Negligenciar esse pequeno sangramento é como ignorar um alarme de incêndio que começa com fumaça. Parece pouco, mas pode evoluir para algo devastador se você não agir a tempo. E o mais assustador é que muitos dentistas veem isso diariamente, mas não associam ao risco cardíaco. Assim, milhares de pessoas seguem a vida sem saber que suas gengivas estão gritando por socorro, não apenas pelo bem dos dentes, mas pela sobrevivência do coração. Já aconteceu com você de notar sangue na escovação? Comenta aqui embaixo. Saúde começa pela boca. Isso pode abrir os olhos de quem ainda ignora esse sinal. Agora segura essa informação, porque ela pode virar a chave na sua forma de enxergar a própria saúde. Um dos fatores mais ignorados quando se fala em doenças cardíacas é o chamado pré-diabetes, ou como os médicos preferem chamar, resistência à insulina. Esse estado acontece quando o seu corpo já não consegue processar os carboidratos de maneira eficiente. O resultado? Açúcar em excesso circulando no sangue, provocando inflamação crônica em diversos tecidos, inclusive nas suas gengivas e, claro, nas artérias. E aqui está o ponto crítico. Esse excesso de glicose alimenta bactérias ruins que habitam a boca, agravando inflamações gengivais e tornando a cavidade bucal um campo de batalha. Enquanto isso, a inflamação interna mina suas defesas naturais, deixando o corpo vulnerável. Ou seja, a boca inflamada não é apenas uma consequência, é parte ativa do problema. Muitas pessoas que vivem com gengivite estão, sem saber, em estágio pré-diabético. E não há dor, não há sintomas óbvios. A saúde bucal vira então o reflexo de algo muito maior que está acontecendo em silêncio, corroendo suas artérias por dentro. E o mais triste, a maioria dos exames de rotina não detecta esse estado precoce de resistência à insulina.
Isso significa que você pode estar desenvolvendo placas moles perigosas, enquanto acredita que está tudo sob controle. O corpo já está sinalizando, mas você precisa aprender a escutar. Você já fez exames para saber se está com resistência à insulina? Comenta aqui. Quero saber mais sobre pré-diabetes. Essa conversa pode salvar vidas. Agora, imagine a seguinte cena. Toxinas inflamatórias, produzidas na sua gengiva por conta dessa inflamação crônica, escapam para a corrente sanguínea, como se fossem invasores silenciosos. Entre essas substâncias estão a interleucina 6 e o TNF-alfa. Nomes técnicos que talvez você nunca tenha ouvido, mas que desempenham um papel crucial no desenvolvimento das doenças cardíacas. Elas não param na boca. Pelo contrário, percorrem seu corpo inteiro, danificando o revestimento interno das artérias, o endotélio, e criando pequenas achaduras onde a placa mole pode se instalar. Com o tempo, essas placas se acumulam sem causador, sem alterar exames básicos, até que um dia, uma delas se rompe. Esse rompimento desencadeia a formação de um coágulo, que bloqueia a passagem do sangue. E pronto, o infarto acontece. Tudo começou com uma gengiva inflamando em silêncio. Parece absurdo que algo tão pequeno possa desencadear algo tão grave, mas é exatamente isso que acontece. O que o dentista vê com um espelhinho, o cardiologista vai tentar conter mais tarde, com remédios e procedimentos invasivos. E em muitos casos, já é tarde demais. Por isso, entender que os sinais que o corpo dá, por mais sutis que pareçam, estão interligados. É o que pode fazer você agir a tempo e escapar de uma situação trágica. Sua saúde é um sistema, e tudo começa com inflamação. Você já sabia que inflamação na boca podia afetar o coração? Comenta, estou descobrindo agora. Isso pode motivar outras pessoas a se informarem também. Agora vamos conhecer a história de Jean, o homem comum, aposentado, que vivia uma rotina aparentemente tranquila. Jean não fumava, mantinha um peso razoável e fazia caminhadas leves no fim da tarde. Aos olhos de qualquer médico, ele era um exemplo de saúde. Mas havia algo que incomodava. Toda vez que escovava os dentes, o sangue aparecia. Durante anos, ele achou que era normal, talvez resultado de uma escovação mais forte ou de um fio dental usado com força demais. Até que um vídeo como este chamou sua atenção para a relação entre saúde bucal e doenças cardíacas. Movido pela curiosidade, Jean resolveu investigar. Para sua surpresa, os exames revelaram que ele estava em estágio avançado de resistência à insulina, mesmo com a glicemia normal. Ele tinha pré-diabetes, sem saber. Seguindo um protocolo específico para reverter esse quadro e estabilizar as placas arteriais, Jean melhorou sua saúde bucal. E durante esse processo, um exame detalhado revelou algo alarmante: placas moles nas artérias. Invisíveis nos exames tradicionais, mas claramente ali, ameaçando sua vida. Agindo rapidamente, Jean conseguiu evitar o pior. Tudo porque prestou atenção em um detalhe que a maioria ignora. Sua história mostra que a prevenção não é só uma palavra bonita. É o que separa uma vida longa de uma tragédia inesperada. E o primeiro passo, muitas vezes, é prestar atenção no que parece pequeno. Você conhece alguém que ignora sinais como o sangramento na gengiva? Marque essa pessoa aqui nos comentários ou escreve "Prevenção salva vidas". No próximo bloco, vamos explorar um sintoma que pouca gente liga ao coração, mas que pode ser o sinal mais visível de um perigo escondido. Estamos falando da queda de pelos nas pernas, especialmente na região dos tornozelos e dos pés. Muita gente nem percebe ou acha que é algo normal do envelhecimento. Mas a verdade é que essa perda pode indicar um comprometimento na circulação sanguínea. Os pelos do corpo são alimentados por pequenos vasos capilares que levam sangue rico em oxigênio e nutrientes. Quando esses vasos começam a se estreitar ou a funcionar mal devido ao acúmulo de placa nas artérias, o fluxo sanguíneo diminui e os folículos pilosos deixam de receber o que precisam para crescer. Resultado? Os pelos caem, não voltam. E pior, esse mesmo processo pode estar acontecendo em órgãos vitais como o coração e o cérebro, mas ali você não consegue ver. Ou seja, seu corpo está te avisando, só que de forma sutil.
A chamada doença arterial periférica, que afeta a circulação nas extremidades, é um reflexo direto da formação de placas, especialmente as moles, que são instáveis e perigosas. E mais uma vez, exames convencionais podem não detectar nada. É preciso um olhar atento aos sinais do corpo, porque ele sempre tenta avisar antes do colapso. O problema é que muitos ignoram. Você já percebeu queda de pelos nas pernas ou pés? Escreve aqui, estou atento aos sinais, ou compartilha se conhece alguém com esse sintoma. Vamos agora conhecer a história de Renato. Um homem ativo de 62 anos que caminhava religiosamente todos os dias e se orgulhava de manter uma vida saudável. Não fumava, não bebia, dormia bem. Mas algo estranho começou a acontecer. Os pelos das pernas, que sempre estiveram ali, começaram a desaparecer, especialmente na região dos tornozelos. Renato achou curioso, mas não deu importância. Afinal, não sentia dor, não tinha inchaço, nem formigamento. Até que, por insistência da esposa, resolveu fazer um check-up vascular. Foi quando veio a surpresa. Ele estava nos estágios iniciais de doença arterial periférica. A causa? Placas moles começando a comprometer a circulação. Mesmo com colesterol dentro dos padrões e pressão arterial estável, Renato estava caminhando direto para um problema cardiovascular grave, silencioso. Isso prova que, muitas vezes, os números dos exames não contam toda a história. O corpo estava alertando e a queda dos pelos era só o primeiro sinal. A medicina tradicional muitas vezes olha apenas para os grandes sintomas, mas a verdadeira prevenção acontece quando olhamos para os pequenos detalhes. A perda de pelos pode parecer irrelevante, mas quando somada a outros sinais sutis, revela um quadro inflamatório que precisa ser tratado com seriedade. Renato teve sorte, agiu a tempo, mas quantas pessoas hoje estão ignorando esse mesmo sinal? Você ou alguém próximo já percebeu esse tipo de alteração? Comenta aqui. Quero entender meu corpo melhor. Pode ser o empurrão que alguém precisa para investigar. Agora vamos mergulhar em um outro marcador silencioso de risco cardiovascular, a frequência cardíaca em repouso. Talvez você nunca tenha prestado atenção nela, mas deveria. Esse número, que aparece em relógios inteligentes e monitores de pressão, pode dizer muito sobre sua saúde metabólica e o estado das suas artérias. Em um corpo saudável e equilibrado, a frequência cardíaca em repouso costuma ser estável, geralmente entre 60 e 80 batimentos por minuto. Porém, se você notar que esse número está subindo com o tempo, mesmo sem mudar sua rotina ou seus hábitos, é sinal de alerta. Isso pode indicar que seu sistema nervoso autônomo está desregulado, especialmente por causa do estresse crônico, da má qualidade do sono e da resistência à insulina. E tudo isso alimenta um ciclo de inflamação, que afeta diretamente o coração. Antes que qualquer exame detecte algo, o corpo já está mostrando que algo não vai bem. Uma frequência em repouso alta significa que seu coração está trabalhando mais do que deveria, mesmo em estado de descanso. Isso, ao longo dos meses ou anos, cobra um preço alto. Monitorar essa frequência é como ouvir os sussurros do corpo antes que ele comece a gritar. E a boa notícia? Esse é um dos sinais mais fáceis de acompanhar, seja com um smartwatch ou um simples medidor de pulso. Mas poucos sabem disso, e muitos ignoram esse dado tão acessível, mas tão revelador. Você já mediu sua frequência cardíaca em repouso? Comenta aqui, estou de olho no meu coração. Vamos ver quantas pessoas acompanham esse dado essencial. Agora vamos falar de algo que poucos associam diretamente à saúde do coração: a variabilidade da frequência cardíaca, conhecida pela sigla VFC. A VFC mede a variação no intervalo entre um batimento e outro do coração. Num corpo saudável, essa variação é alta, indicando que o sistema nervoso está flexível, equilibrado e capaz de responder bem ao estresse do dia a dia. Quando a VFC cai, significa que o seu corpo está em estado constante de alerta, como se estivesse sempre preparado para lutar ou fugir. Esse estado crônico de estresse desgasta o coração e contribui para o aumento da frequência cardíaca em repouso, mesmo sem você perceber. O impacto da baixa VFC não é apenas emocional, é uma ameaça real e silenciosa à saúde cardiovascular, pois está diretamente ligada a processos inflamatórios e ao desgaste do endotélio das artérias. Muitos dispositivos modernos, como relógios inteligentes, já monitoram a VFC, mas poucos sabem interpretar esse dado. Um alerta de VFC baixa
deve ser um sinal para você agir, ajustando o estilo de vida, controle do estresse, sono e alimentação. Jean, o exemplo que contamos, só percebeu o problema quando viu a queda da VFC no seu smartwatch, mesmo sem sentir nada fisicamente. Entender e usar essa métrica pode ser uma das ferramentas mais poderosas para a prevenção. Você já ouviu falar da variabilidade da frequência cardíaca? Comenta, quero saber mais sobre VFC e compartilha para ajudar a espalhar essa informação essencial. Vamos agora abordar um sinal pouco falado, mas que pode ser o primeiro aviso real de que suas artérias estão com problemas: a disfunção erétil. Muitos homens associam esse problema apenas a questões hormonais ou psicológicas. Mas a verdade é que a dificuldade para manter uma ereção está diretamente ligada ao fluxo sanguíneo nas artérias pequenas que irrigam o pênis. Essas artérias são as primeiras a sofrer os efeitos da inflamação e do acúmulo da placa mole. Isso significa que a disfunção erétil pode surgir anos antes de um infarto, funcionando como um termômetro silencioso da saúde cardiovascular. Infelizmente, muitos homens recebem apenas uma receita de remédio e seguem a vida sem serem investigados para outras condições mais graves, como a resistência à insulina ou inflamações crônicas. Jim passou exatamente por isso. Teve sintomas de disfunção erétil, foi medicado, mas ninguém percebeu que esse era o primeiro sinal de um problema metabólico avançando em seu corpo. Se esse alerta for ignorado, a próxima manifestação pode ser fatal. Por isso, é fundamental que homens e médicos vejam a disfunção erétil como um sinal para investigar e agir, e não apenas tratar sintomas. Se você conhece alguém que enfrenta essa situação, incentive a conversa. Comente, é hora de... Pouca gente sabe, mas até um pequeno detalhe no lóbulo da orelha pode ser um indicador importante do risco cardiovascular. Estamos falando do chamado vinco de Morgan, um pequeno sulco diagonal que aparece no lóbulo da orelha de algumas pessoas. Pode parecer algo sem importância, mas estudos médicos ao redor do mundo têm mostrado uma correlação entre esse vinco e a presença de doenças cardíacas. Acredita-se que esse vinco seja resultado de danos nos microvasos, os minúsculos vasos sanguíneos que sofrem com inflamação, estresse oxidativo e níveis elevados de glicose no sangue. Curiosamente, esses mesmos danos geralmente ocorrem nas artérias do coração, cérebro e rins, mas não são visíveis a olho nu nessas regiões. O vinco no lóbulo da orelha, portanto, funciona como um alerta visual simples para algo muito mais complexo e perigoso acontecendo por dentro do corpo. Pacientes sem sintomas típicos de problemas cardíacos, como dor no peito ou falta de ar, mas que apresentam esse vinco, muitas vezes revelam a presença de placas moles quando investigados com exames específicos, como o CINT, ultrassom detalhado da artéria carótida. É um sinal discreto, mas que pode salvar vidas quando levado a sério. Você já reparou se tem esse vinco na orelha? Comenta aqui, vou ficar de olho, e ajude a espalhar essa informação que pode prevenir um problema grave, cuidar do coração e ajude a quebrar tabus. Quando falamos em prevenção cardiovascular, não basta apenas olhar um exame isolado. É preciso acompanhar a evolução dos seus indicadores ao longo do tempo. Imagine sua frequência cardíaca em repouso, por exemplo. Se ela parece normal, mas está subindo mês após mês, é um sinal claro de que algo está desequilibrado. Da mesma forma, a variabilidade da frequência cardíaca, VFC, quando em queda constante, indica que seu sistema nervoso está sob estresse crônico, o que aumenta o risco cardiovascular. Esses números funcionam como um GPS interno, mostrando se você está se aproximando ou se afastando de um perigo real. Mas o mais importante é que esses dados não tratam doenças por si só. Eles só indicam o caminho. Por isso, é essencial usá-los para guiar decisões sobre mudanças do estilo de vida, alimentação, sono e exercícios. Ignorar esses sinais é como continuar dirigindo com o painel de aviso aceso, esperando que o motor aguente o tranco. Seu corpo dá pistas, mas cabe a você prestar atenção e agir antes que seja tarde demais. Você monitora seus sinais de saúde com frequência?
Comente "estou de olho" e inspire outras pessoas a cuidarem melhor do corpo. Chegamos à parte mais importante, a conclusão. Agora você já sabe que o risco de um ataque cardíaco não surge do nada, nem aparece apenas com sintomas clássicos. Muitas vezes ele começa silencioso, com sinais discretos como sangramento nas gengivas, queda de pelos nas pernas, alterações na frequência cardíaca e até um vinco no lóbulo da orelha. Reconhecer esses sinais e agir rápido pode fazer toda a diferença entre uma vida saudável e uma tragédia inesperada. Prevenir é estar atento ao que o corpo revela todos os dias, mesmo quando tudo parece estar bem. Não espere sentir dor ou ter um diagnóstico grave para mudar seus hábitos. A informação e o cuidado são as armas mais poderosas que você tem para proteger seu coração. Se este vídeo ajudou você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa saber disso e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que podem salvar vidas. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum alerta importante sobre sua saúde. Seu coração agradece.